Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A hora que a gente começa esse programa é quando termina o radar. Quando termina a boa música do radar, nós entramos no ar. E daí nós falamos de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário. São esses os assuntos que nós estamos tratando no momento. Tá? A gente vai das 6h30, que é quando termina o radar, até por volta de 19 horas para tratar desses assuntos. Daqui a pouco nós vamos aumentar um pouquinho o tempo do programa, vamos fazer umas modificações que vocês vão gostar, tenho certeza absoluta. Tá bem? E vocês podem mandar perguntas. Aliás, eu às vezes fico com vontade até de nem pedir que vocês mandem perguntas. Desculpa, é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas são tantas as perguntas que a gente recebe que nem sempre a gente consegue atender a todo mundo. Então a gente vai fazendo uma seleção, as perguntas vão ficando sempre ali. O que não é respondido essa semana é respondido na semana que vem, com certeza absoluta. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem telefonar para o 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE, o telefone do programa. Ou então podem mandar um WhatsApp para 985-946-773. 985-946-773, e o prefixo é 51. Através desse WhatsApp, vocês podem perguntar também. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E hoje, antes de anunciar a presença do convidado especial que nós temos hoje, eu quero também agradecer a presença do Dr. Marcelo Armigliato de Jesus, que veio aqui hoje participar do programa. Veio assistir aqui, né? Veio ver como é que funciona, porque ele não sabe bem ainda, faz muito pouco tempo. Doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui, né? Hoje eu vou contar com a presença do Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite aos nossos telespectadores. Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Apesar da reforma da Previdência, tudo em ordem. Pois é exatamente sobre isso que eu gostaria que a gente abrisse o programa para falar um pouco. Não precisamos falar muito, porque a gente vai ter que falar muito da reforma da Previdência. Houve uma votação, algumas mudanças aconteceram e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bem, Machado, conforme nós já falamos em outros programas, né, eu tenho evitado até um pouquinho falar sobre as alterações da reforma da Previdência, porque enquanto a reforma não passar, enquanto as mudanças não forem efetivamente aprovadas, eu acho temerário a gente tratar delas aqui, né, porque a gente não tem a certeza de que vão passar, do que vai valer a partir da aprovação da reforma. Mas o que aconteceu essa semana foi a votação em primeiro turno no Senado, né? E o Senado aprovou sem praticamente modificação nenhuma no que diz respeito à concessão de benefícios previdenciários, o texto que já veio lá da Câmara dos Deputados. Agora, como se trata de uma emenda constitucional, tem que passar por um segundo turno de votação também no Senado, mas ao que tudo indica, nós não teremos mais modificações. No meu modo de ver, a reforma já está consolidada. Resta apenas bater o martelo, né? Passar pela segunda votação, lá no segundo turno do Senado, e aí teremos uma nova legislação previdenciária, acredito eu, até o final desse mês. A partir daí teremos um novo cenário, né? Em alguns pontos eu posso dizer que houve avanços importantes, em outros pontos eu acredito que houve um retrocesso social. Limitou-se um pouco mais a proteção social que já vinha sendo há muito tempo, que já era uma tradição na legislação previdenciária. Vai se mexer em pensão por morte, vai se mexer no valor das aposentadorias por invalidez, vai se acabar com, praticamente acabar com a aposentadoria especial. Os requisitos serão tão difíceis de serem atingidos que praticamente é o fim da aposentadoria especial. Mas, enfim, teremos um novo cenário consolidado e aí sim, a partir dos próximos programas, a partir da aprovação da reforma da Previdência,
já talvez com um programa ainda maior, né, de um tempo maior, poderemos abordar todos os aspectos, traremos ao senhor e à senhora que nos assistem todas as informações relevantes sobre esse novo cenário que teremos muito provavelmente a partir do próximo mês. Independentemente, doutor Luiz Gustavo, das benesses, dos benefícios que a reforma trará, dos atrasos que ela vai causar também, era necessária uma reforma na Previdência ou não? Sim. Eu acredito que em alguns pontos a nossa legislação precisava mesmo ser modificada, né? O que nós podemos discutir um pouco é a dose dessa reforma. Mas em alguns pontos nós precisávamos. Houve, por exemplo, avanços nessa reforma, né? A proibição de retiradas de recursos destinados à Seguridade Social para se aplicar em outras áreas, que é a chamada DRU, desvinculação de receitas da União, que todo ano retirava 30% do orçamento da Seguridade Social. É um avanço, né? Isso não vai mais ser possível. Eu entendo que também era necessário uma adequação na pensão por morte, talvez não nos moldes em que ela foi feita, mas eu entendo como necessário. Enfim, houve avanços, mas também teremos, como eu disse antes, algum retrocesso social, e esse a gente vai ter que abordar nos próximos programas depois de aprovada a reforma. Logo, logo a gente já estará aqui, provavelmente com um programa maior, um tempo maior, um espaço maior, para que a gente possa esclarecer bem a todos os nossos telespectadores sobre a reforma que até o fim do mês estará votada com certeza absoluta. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá às perguntas do dia, porque são em número, eu diria que assustadores, de tantas que chegam. Tá? A primeira pergunta é de uma telespectadora anônima. Ela pergunta se ela pode revogar uma procuração com data retroativa. O advogado não entrou com o meu pedido de aposentadoria. Faz 4 meses que assinei uma procuração, dando plenos poderes a ele. E ela quer saber como é que ela faz, doutor Luiz Gustavo. Bom, primeiro eu vou responder objetivamente a pergunta. Sim, é possível revogar a procuração. Basta que a senhora comunique ao seu advogado. No entanto, eu pediria a essa nossa telespectadora que procurasse o seu advogado para conversar e entender os motivos pelos quais a ação não foi ajuizada. Existem algumas situações em que o retardo no ajuizamento do processo se faz necessário, seja porque não se tem cópia integral do processo administrativo que foi encaminhado lá no INSS, seja porque o advogado necessita, por exemplo, se trata de um benefício por incapacidade, porque o advogado não conseguiu o laudo médico lá que foi feito quando da realização da perícia, ou porque o advogado não quer ajuizar essa ação no rito dos juizados de pequenas causas e ele está esperando um tempo para encaminhar o processo num outro rito, aonde se tem uma possibilidade de produção de prova maior. Agora, o importante é que a senhora procure o seu advogado e tente entender os motivos pelos quais essa ação não foi ajuizada. Tenho certeza absoluta que se depois dessa conversa a senhora não quiser mais prosseguir com o colega, certamente a senhora não vai precisar sequer revogar a procuração. Ele vai lhe devolver a procuração assinada. Então, sempre eu acredito que uma boa noite de sono e uma boa conversa resolvem muitos problemas. Então, procure o profissional, procure o colega, converse com ele e entenda as razões e depois tome a sua decisão. De uma boa conversa, ninguém está livre. Isso a gente se usa muito lá em São Gabriel, tá? E quando se usa em São Gabriel... É quase uma regra, né? É quase uma regra. Se vale em São Gabriel, vale para o mundo. São Gabriel, agora estava chovendo hoje de tarde, eu me lembrei lá de São Gabriel, porque lá em São Gabriel, quando começa a chover, o cara diz, olha, está chovendo, então vamos deixar que chova. A dona Márcia de Viamão, ela diz o seguinte, doutor Luiz Gustavo, em novembro ela vai completar 50 anos e ela tem 30 anos de contribuição. Ela quer saber se ela já pode se aposentar. Bom, pelo que eu vi aqui da pergunta, a senhora completa os 30 anos em novembro. Bom, então a senhora não tem ainda direito adquirido à aposentadoria, porque para ter direito adquirido precisaria ter hoje já os 30 anos. Mas a senhora está muito próxima. Se a reforma da Previdência for aprovada, talvez a senhora tenha que trabalhar alguns meses a mais em função de um pedágio que será exigido de quem ainda não tinha o tempo necessário na data da aprovação da reforma da Previdência.
Se a reforma passar nos moldes em que ela está aí, em que ela está proposta, talvez a senhora tenha que trabalhar 1 ou 2 meses a mais, mas não passará disso. E aí poderá se aposentar. Essa aposentadoria que a senhora vai ter direito a essa aposentadoria, vai ser uma regra de transição para quem já está no sistema. A senhora vai continuar se aposentando com a incidência do fator previdenciário, mas será possível se aposentar talvez 1 ou 2 meses posterior, lá por dezembro ou janeiro, a senhora terá as condições para se aposentar. A dona Araci mora na cidade de Santo Antônio da Patrulha, terra do sonho. Entrei com pedido de aposentadoria em 2018, com 60 anos de idade e 23 de contribuição. Como era aposentadoria por idade, disseram que eu não precisava de advogado. O INSS negou, alegando que não havia contribuição em alguns meses. E ela quer saber se o INSS tem o direito de negar. Primeiro, não é necessária a presença do advogado para o encaminhamento de qualquer benefício no INSS, não é só a aposentadoria por idade. Se o senhor ou a senhora quiser encaminhar no pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria especial, não é necessária a presença de advogados no encaminhamento do processo administrativo. O próprio segurado pode solicitar. Faço esse esclarecimento porque é importante que o senhor ou a senhora saibam, né, que não é necessária a presença do advogado para a prática desse ato administrativo. Bom, com relação à negativa do seu benefício, tem alguma coisa de errado. Ou o seu cálculo do tempo de contribuição está errado e a senhora não tem o tempo informado, ou o INSS está equivocado. Porque para a aposentadoria por idade da mulher, se fazem necessários 2 requisitos apenas. Primeiro, idade mínima de 60 anos. A senhora já tem essa idade. O segundo requisito é ter no mínimo 180 contribuições mensais. A senhora diz já ter mais de 15 anos de contribuições. Então, alguém está errado nessa conta, ou a senhora ou o INSS. Aconselho que a senhora solicite uma cópia integral do seu processo e procure um advogado da sua confiança. Leve lá todo o processo para que o colega faça uma análise. Agora, lhe garanto que se a senhora já tiver mais de 180 contribuições mensais, ou seja, mais de 15 anos de contribuição, a senhora tem direito à aposentadoria por idade. O senhor Aldoir, é uma pergunta que chegou por telefone, doutor Gustavo, ele disse que tem 60 anos e 25 anos de carteira assinada. Ele encaminhou o pedido de aposentadoria dele e está em contato com o INSS. Ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, tenho medo de perder a aposentadoria com esta nova lei. Ele corre algum risco? Bom, vamos lá, seu Aldoir. Se o senhor tem 60 anos de idade e 25 de contribuição apenas, o senhor não tem direito à aposentadoria. Por quê? Para que o senhor tenha direito à aposentadoria por idade, o senhor precisa ter 65 anos. Para que o senhor tenha direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, quando não se exige idade mínima, aí o senhor precisa ter no mínimo 35 anos de atividade. Então, pelo que eu percebo aqui, o senhor não se enquadra nem nos requisitos para aposentadoria por idade, porque ainda não atingiu 65 anos. A mulher se aposenta com 60 e o homem com 65, quando se trata de aposentadoria por idade. O senhor não atingiu essa idade mínima ainda e o senhor não tem o tempo de contribuição mínimo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, porque aí se fazem necessários 35 anos de atividade. Então, em princípio, o senhor não terá direito à aposentadoria. Com relação a ser atingido ou não pela reforma da Previdência. Se a reforma passar nos moldes em que ela está proposta, o senhor poderá se aposentar aos 65 anos de idade. Não serão modificados os requisitos para aposentadoria por idade. Então, aos 65, o senhor se aposenta. Em princípio, é essa a informação que eu teria com base nos dados que o senhor nos passou. Caso tenha alguma outra informação adicional, nos remeta aqui que a gente complementa a resposta, se não hoje, num próximo programa. O senhor Osmar Cunha, ele diz que tem 78 anos, é aposentado por invalidez desde 2008 por doença cardíaca. Ele diz que, ele pergunta, como ele é idoso, ele está com medo de ser chamado para uma nova perícia. Será chamado ou não? Não, em função do senhor já contar com mais de 60 anos de idade, o senhor não será chamado nessas operações pente fino que o INSS está fazendo.
Claro, o senhor poderia ser chamado para a realização de uma perícia, né? Porque a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva, a qualquer momento ela pode ser revista, né? Agora, chamamento em função de operações como essa, a Operação Pente Fino, o senhor não vai ser chamado, porque a lei proíbe o chamamento de quem tem mais de 60 anos e está aposentado por invalidez. O que poderia acontecer é alguém denunciar, o cidadão lá está aposentado por invalidez e está trabalhando ao mesmo tempo. Tá, aí nesse caso sim. Fora uma hipótese dessas, o senhor não será chamado para essas avaliações periódicas. O Juliano, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte: em setembro de 2018, meu pai entrou com pedido de aposentadoria. O pai do Juliano tem 66 anos e meio de idade e 35 anos de contribuição. Até hoje, a aposentadoria dele não saiu. E sempre que ligamos para o INSS, informam que o pedido que ele fez está sendo analisado. Ele quer saber se é possível tanta demora assim. Bom, já passou todos os prazos possíveis, né? E até aceitáveis, né? O INSS tem um prazo de 45 dias para dar uma resposta ao cidadão. A gente sabe que, em função das modificações pelas quais o INSS vem passando, pela falta de servidores, é compreensível que os benefícios não sejam analisados no prazo de 45 dias, né? Sei lá, talvez um prazo, né, 2, 3, 4, 6 meses no máximo, talvez seja um prazo razoável. Agora, um ano, uma aposentadoria por idade, né, de um cidadão que já poderia estar aposentado há muito tempo. Né? O seu pai, Juliano, tem 66 anos e meio, ele já poderia estar aposentado no mínimo desde os 65. Então, por ter demorado no encaminhamento, ele já vai perder 1 ano e meio de benefício. O que eu lhe aconselho, Juliano? Leve o seu pai, vá com o seu pai, procure um advogado da sua confiança e impetre um mandado de segurança. Mandado de segurança é uma ação judicial através da qual vai se obrigar o INSS a despachar o processo, a analisar o processo. Não é uma ação buscando a concessão do benefício, não. É uma ação buscando que o INSS seja obrigado a decidir. Seja uma decisão favorável, uma decisão contrária, mas se precisa uma decisão. Então procure um advogado da sua confiança, impetre esse mandado de segurança, porque, com todo respeito ao Instituto Nacional do Seguro Social, já passaram-se todos os prazos possíveis aqui, nesse caso, mais de 1 ano para o deferimento ou indeferimento de uma aposentadoria por idade é inaceitável. É verdade. A dona Suzana, que mora no bairro Aberta dos Morros, aqui em Porto Alegre, ela quer saber o seguinte: a aposentadoria por idade é retroativa? Ela faz 64 anos em novembro e entrou com pedido em maio por invalidez. Bom, aposentadoria por idade retroativa, o que é isso? A aposentadoria por idade ela é devida a partir dos 60 anos de idade. Bom, se a pessoa não postulou a aposentadoria quando completou os 60 e só vai fazer o pedido quando tem lá 64, a questão é: retroage a data em que completou 60 anos de idade ou só vai receber o benefício a partir do momento em que encaminhou o pedido administrativo? Na prática, somente é devido o benefício a partir da data do protocolo, a partir da data do agendamento lá no INSS. Se a pessoa esperou 4 anos para protocolar o pedido, paciência, perderá esses 4 anos. Esse é o entendimento do INSS, é isso que consta na lei, é assim que a Justiça decide. Mas o meu entendimento pessoal é diferente. Tá? Eu entendo que nesses casos a aposentadoria por idade seria devida a partir do momento em que a pessoa completou a idade. Tem algumas razões que me levam a pensar dessa forma. Só que se eu as fosse expor nesse momento, eu teria que usar todo o tempo do programa. E o nosso telespectador aqui não quer construção de teses jurídicas, né? Ele quer uma resposta ao seu problema. Então, a resposta que eu tenho para lhe dar é a seguinte: o benefício de aposentadoria por idade só é devido a partir do momento em que a pessoa protocola a sua postulação lá no INSS. Então, ela era a partir de maio A partir da data em que ela protocolou, que é maio. Uma pergunta que chega por telefone para a gente é da dona Maria Sena, que mora em Farroupilha. Ela recebe pensão pelo marido falecido. Tem muita gente preocupada, doutor Luiz Gustavo, com essa questão da reforma, né?
E ela quer saber se essa reforma vai diminuir o que ela ganha. Atualmente ela ganha cerca de 3 salários mínimos. Não. A reforma da Previdência, ela não vai atingir benefícios em manutenção. Essa pensão por morte que a senhora recebe, ela não vai ser atingida. Não vai haver redução no valor da sua pensão. O que vai acontecer depois da reforma é o seguinte: caso a senhora venha se aposentar depois da reforma, aí haverá uma limitação na acumulação do valor da aposentadoria com o valor da pensão. Não será mais possível, depois da reforma da Previdência, quem se aposentar depois, ou quem tiver o benefício deferido depois, não vai mais ser possível acumular a integralidade da aposentadoria e da pensão. Vai haver uma limitação nesse ponto. Mas no seu caso específico, o valor da pensão que a senhora recebe hoje não vai ser atingido. E se hoje a senhora já está aposentada e recebe os 2 benefícios cumuladamente, essa situação também não vai ser atingida. Eu insisto, só será atingida a situação de alguém que venha se aposentar ou de alguém que venha receber o benefício de pensão por morte depois da reforma. Depois, claro. Quem está recebendo antes não vai ser atingido. Até depois que a reforma for aprovada, eu lhe convido, acompanhe os nossos programas aqui. Depois que a reforma for aprovada, eu pretendo dedicar um programa para tratar exclusivamente de pensão por morte, porque eu sei quanto angustia os nossos telespectadores essa questão relativa à pensão por morte. Promessa, tá? Nós vamos tratar exatamente disso aí. O doutor Luiz Gustavo vai fazer com que todo mundo fique esclarecido, perfeitamente esclarecido, as pessoas que não estão, sobre essa questão da pensão por morte. E é por isso, justamente, Machado, que eu insisto da gente tratar dessas questões após a aprovação. Após a aprovação, porque não dá para falar aqui em expectativa, não. Vamos aguardar a aprovação da reforma e depois dedicaremos os programas para tratar de cada um dos benefícios especificamente, inclusive da pensão por morte. Menos de um mês, um mês no máximo, a gente já terá aqui a solução. E tem muita gente preocupada, eu lhe disse, olha aqui, a dona Elisa Machado, ela tem 60 anos e 15 de contribuição. Ela consegue se aposentar antes da mudança? Dona Elisa, faça o seguinte, espere terminar o programa. Assim que terminar, antes de terminar o programa, não. Mas assim que terminar o programa, a senhora pega o seu telefone, liga para o número 135, que é o telefone da Previdência, e agende e protocolo, porque o pedido de aposentadoria por idade hoje é feito pelo telefone. Então faça o seguinte, terminou o programa, ligue para o telefone 135, que é o telefone da Previdência, e solicite a sua aposentadoria, porque a senhora já tem 60 anos e já tem 15 anos de contribuição. Preencheu os 2 requisitos, pode se aposentar. Se a senhora ligar hoje e a situação for essa, a sua aposentadoria começa a contar a partir de hoje. E depois nos mande o convite para a festa de comemoração. É verdade. Ainda mais que a dona Elisa Machado, né? Gente boa, né? Todos os nossos telespectadores são maravilhosos. O senhor Regis, ele diz que é vigilante, doutor Luiz Gustavo, há 23 anos e já encaminhou a aposentadoria especial. Se eu sair da vigilância e entrar numa empresa de segurança que também paga os 30% de periculosidade, isso pode afetar de forma negativa minha aposentadoria especial? Regis, primeiro, se tu tens apenas 23 anos de vigilância, o teu pedido de aposentadoria especial será negado, indeferido, porque para ter direito à aposentadoria especial como vigilante, o cidadão tem que comprovar que trabalhou por no mínimo 25 anos nessa atividade de risco. Claro, a não ser que o senhor tenha trabalhado em outras empresas anteriormente e no total some lá 25 anos de atividade exposto a agentes nocivos ou em situação de risco. Aí é outra coisa. Agora, se forem só 23 anos, o senhor não terá direito à aposentadoria. Com relação à outra questão que o senhor pergunta, né? Eu acho que o senhor está querendo saber o seguinte, vou me aposentar com aposentadoria especial, posso continuar trabalhando em outra atividade que me exponha a uma situação de risco? Bem, essa questão está para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão era para ter sido tomada no dia 20 de setembro, no nosso feriado aqui no Rio Grande do Sul, mas o julgamento foi adiado. Então, o Supremo ainda não se manifestou sobre a possibilidade ou não de um segurado com aposentadoria especial continuar trabalhando em atividade que o expõe a agentes nocivos
ou a situação de risco. Se não for bem essa questão, ou essa resposta, essa questão que o senhor gostaria de saber, nos envie a pergunta novamente, porque foi o que eu entendi da sua pergunta, tá? Mas a situação é essa: posso ou não continuar trabalhando se eu tiver uma aposentadoria especial? Depende do que o Supremo Tribunal Federal vai decidir nos próximos meses. Doutor Luiz Gustavo, vou lhe fazer a última pergunta e vou aproveitar uma que chegou por telefone agora aqui. É da dona Maria, que mora na cidade de Canoas. Ela faz 60 anos em março, tem 23 anos de contribuição. Ela quer saber qual a previsão para o caso dela, de acordo com o que se desenha a reforma. Acho que se passar a reforma, acho não, eu tenho certeza, se a reforma passar nos moldes em que ela está proposta, a senhora não será atingida e poderá se aposentar aos 60 anos. Se não houver nenhuma modificação no texto, né, que ainda pode acontecer, acho bem difícil que isso ocorra, mas é possível ainda, a senhora vai continuar podendo se aposentar aos 60 anos de idade. Para a mulher, nós vamos ter uma variação na idade até chegar aos 62, mas no seu caso específico, a senhora ainda vai poder se aposentar aos 60 anos. Eu quero mandar abraços para o Emerson, para a Rosilane, para a Ana, para a Rejane, para a Silvia, para o Pedro Leão e para todos aqueles que mandaram perguntas e que a gente não conseguiu atender no dia de hoje. Não por culpa do Dr. Gustavo, nem minha, nem da produção do programa. São muitas as perguntas e também não dá para chegar e dizer só uma coisinha assim e ficar a resposta no ar. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Eu que agradeço e quero dizer para o meu colega e amigo Dr. Marcelo Armiliato que as perguntas trabalhistas não vão ultrapassar as previdenciárias. Me ajude aí, mande as suas perguntas aqui, vamos ser o carro-chefe aqui do Consumidor em Pauta. Muito bonita sua caneca, eu gostei muito dela. A sua também, parabéns. Então, lembrando a todos, então eu agradeço a todos vocês pela participação e lembro que eu estarei de volta aqui segunda-feira. Às 6h30 eu vou tratar de direito do consumidor e comigo estará o Dr. Santini. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá.